filho do presidente da República, que vem aqui propagandear ainda mais essas fake news. Tratem de governar o Brasil, tratem de cuidar do país e parem de falar tanta bobagem nos microfones. Palavra a deputada Jandira. Quando a deputada Jandira concluir o seu pronunciamento, eu vou encerrar a votação no Senado. Senhor presidente, colegas parlamentares, inicialmente eu gostaria de prestar aqui, em nome da liderança da minoria, a solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo, que foi violentamente agredida ontem em todas as dimensões. E faço isso como mulher e como cidadã, como parlamentar, que queremos que a verdade se explicite e o mentiroso na CPI precisa pagar, porque em CPI não pode haver mentira, como aliás na vida. Em relação a dois temas que eu gostaria de tratar hoje, eu quero realçar aqui duas grandes resistências que ocorrem hoje no Brasil e que vão se manifestando crescentemente nesse país contra a profunda crueldade, perversidade e a concepção de Estado que tem o atual governo. Na verdade, cada vez mais nós vamos flagrando e cada vez mais vai ficando explícito o projeto de país e de Estado que se apresenta por esse governo. Como projeto de país, nós estamos vendo cada vez mais um país refém do capital financeiro. Não há projeto nacional, não há projeto de construção de nada, não há metas, não há nenhuma possibilidade de que o povo se enxergue neste projeto. Nem no orçamento, nem na vida real, porque é uma destruição absoluta do Estado brasileiro e uma absoluta destruição dos seus ativos. Hoje estivemos aqui com representação dos petroleiros que estão em greve há 12 dias. E tudo que eles pedem nessa greve é a abertura de diálogo. Este governo não dialoga. O presidente da Petrobras não dialoga. Rompe, inclusive, o acordo coletivo de trabalho e que não pode haver demissão em massa sem a discussão com a representação dos trabalhadores. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele apontou e anunciou a demissão de 1.000 trabalhadores na empresa de fertilizantes ligada à Petrobras, no Paraná. São 1.000 famílias, são 1.000 trabalhadores, alguns com 30 anos de trabalho, sem perspectiva de se alocar em outro espaço, e tiveram esse anúncio imediato, de imediata demissão, sem alternativa. Esses trabalhadores ocuparam, inclusive, com uma representação a própria empresa, e a única coisa que eles exigem é sustar as demissões, abrir uma mesa de negociação para que a própria ocupação e a própria greve possa acabar. Essa é a exigência, antes que a situação se radicalize, antes que a situação, inclusive, piore com as agressões às suas representações, com multas milionárias e absurdas que estão ocorrendo com esses trabalhadores. Eu pediria, inclusive, ao presidente que eu pudesse ter mais um pouquinho de tempo para explicitar a negociação, presidente. E hoje, nessa reunião que nós fizemos, os petroleiros, as centrais, vários parlamentares da Câmara e do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, algumas definições ocorreram. A primeira é que a mesa da Casa, da Câmara e a mesa do Senado irão representar junto ao Supremo Tribunal Federal para evitar o que está ocorrendo hoje nesse país. A Petrobras, em particular, está transformando em subsidiária, burlando a própria decisão do Supremo, que já não é uma boa decisão, de tirar a prerrogativa do Congresso Nacional de decidir o que se privatiza ou não neste país. A empresa está burlando, transformando em subsidiária aquilo que não é, como, por exemplo, a refinaria. E para poder privatizar sem autorização do Parlamento brasileiro. Então, as mesas da Câmara e do Senado, isso um compromisso do senador Davi e do deputado Rodrigo Maia, representarão junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir a burla da própria decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós precisamos fazer tramitar
projeto de lei no Senado e uma PEC do deputado Leônidas aqui na Câmara, para que nós recuperemos a prerrogativa do Parlamento em decidir aqui que empresas foram criadas por lei não podem ser, em suas subsidiárias, privatizadas sem que este Parlamento decida o seu destino. E a segunda definição da reunião é que o senador Davi e o deputado Rodrigo Maia entrariam em contato com o presidente da Petrobras para fazer a mediação e a ponte para que o diálogo seja aberto. Diálogo esse que nem com os parlamentares ele quer, já que eu fui impedida de entrar na empresa, como também outros parlamentares. Então, o senador Davi acaba de me informar que entrou em contato com o presidente da Petrobras e que terá retorno num prazo de até amanhã pela manhã. Esperamos sinceramente, fazemos essa cobrança pública, que essa abertura de diálogo se dê, que as demissões sejam suspensas para que essa greve e a própria ocupação possam terminar e essa negociação possa ocorrer em paz. E quero aqui registrar o grande ato que os servidores públicos fizeram hoje no Nereu Ramos contra esse anúncio de uma reforma administrativa absolutamente absurda e inaceitável que se aponta para nós, além das PECs 186, 187 e 188, que já estão no Senado Federal e que destrói o serviço público, os fundos públicos e o Estado brasileiro. Nós não podemos aceitar que esses gatilhos colocados na PEC, que prejudicam inclusive o Bolsa Família, que prejudicam o Estado brasileiro, que impedem que mais Estado aconteça. Nós estamos precisando de mais Estado e não menos Estado. Precisamos ampliar escolas, ampliar a atenção básica, ampliar a produção de medicamentos. O que é a Fiocruz hoje que não seja a grande instituição que nos salva hoje do coronavírus e de várias epidemias? Isso é serviço público. Precisamos de mais advogados públicos, nós precisamos de mais Estado para atender a grande maioria do povo brasileiro e não de menos Estado. E essas PECs que lá estão acabam com os fundos de ciência e tecnologia, com fundos de cultura, prejudicam a saúde para dar 219 bilhões para o capital financeiro. Não é para ajudar o povo brasileiro, nem é para erradicar a pobreza. Como também a unificação dos recursos de educação e saúde, tirando dinheiro dessas duas rubricas. Este é o governo Bolsonaro, subserviente ao capital financeiro. É o governo que precisa explicar suas ligações com o crime. É o governo que precisa explicar os seus desvios para o capital financeiro. É o governo que precisa dizer a que veio, porque este governo está de costas para o Brasil, de costas para o povo brasileiro, de costas para a grande maioria do povo brasileiro, que precisa de mais Estado, de política de desenvolvimento, de política de geração de emprego, de mais saúde, de mais escola, de mais universidade, de mais postos de saúde, de mais atenção de saúde da família, de mais creches. É um país que precisa de mais Estado, de mais produção de ciência e tecnologia, de medicamentos, de pesquisa, e não isso que esse governo está fazendo. Por isso, nós estamos aqui cobrando posições da Petrobras, por isso nós estamos aqui cobrando explicações desse governo, por isso nós estamos aqui para defender as estatais, o patrimônio público brasileiro e o serviço público brasileiro. Obrigado. Capitão Alberto. Presidente, um minuto, é só para alertar os nossos senadores que esse projeto é uma legislação estranha. O imposto de importação é o colchão que... Se explicite, e o mentiroso na CPI precisa pagar, porque em CPI não pode haver mentira, como aliás na vida. Em relação a dois temas que eu gostaria de tratar hoje, eu quero realçar aqui duas grandes resistências que ocorrem hoje no Brasil e que vão se manifestando crescentemente nesse país contra a profunda crueldade, perversidade e a concepção de Estado que tem o atual governo. Na verdade, cada vez mais nós vamos flagrando e cada vez mais vai ficando explícito o projeto de país e de Estado que se apresenta por esse governo. Como projeto de país, nós estamos vendo cada vez mais um país refém do capital financeiro. Não há projeto nacional, não há projeto de construção de nada, não há metas, não há nenhuma possibilidade de que o povo se enxergue neste projeto, nem no orçamento, nem na vida real.
porque é uma destruição absoluta do Estado brasileiro e uma absoluta destruição dos seus ativos. Hoje estivemos aqui com representação dos petroleiros que estão em greve há 12 dias. E tudo que eles pedem nessa greve é a abertura de diálogo. Este governo não dialoga. O presidente da Petrobras não dialoga. Rompe, inclusive, o acordo coletivo de trabalho e que não pode haver demissão em massa sem a discussão com a representação dos trabalhadores. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele apontou e anunciou a demissão de 1.000 trabalhadores na empresa de fertilizantes ligada à Petrobras, no Paraná. São 1.000 famílias, são 1.000 trabalhadores, alguns com 30 anos de trabalho, sem perspectiva de se alocar em outro espaço, e tiveram esse anúncio imediato, de imediata demissão, sem alternativa. Esses trabalhadores ocuparam, inclusive, com uma representação a própria empresa, e a única coisa que eles exigem é sustar as demissões, abrir uma mesa de negociação para que a própria ocupação e a própria greve possa acabar. Essa é a exigência, antes que a situação se radicalize, antes que a situação, inclusive, piore com as agressões às suas representações, com multas milionárias e absurdas que estão ocorrendo com esses trabalhadores. Eu pediria, inclusive, ao presidente que eu pudesse ter mais um pouquinho de tempo para explicitar a negociação, presidente. E hoje, nessa reunião que nós fizemos, os petroleiros, as centrais, vários parlamentares da Câmara e do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, algumas definições ocorreram. A primeira é que a mesa da Casa, da Câmara e a mesa do Senado irão representar junto ao Supremo Tribunal Federal para evitar o que está ocorrendo hoje nesse país. A Petrobras, em particular, está transformando em subsidiária, burlando a própria decisão do Supremo, que já não é uma boa decisão, de tirar a prerrogativa do Congresso Nacional de decidir o que se privatiza ou não neste país. A empresa está burlando, transformando em subsidiária aquilo que não é, como, por exemplo, a refinaria. E para poder privatizar sem autorização do Parlamento brasileiro. Então, as mesas da Câmara e do Senado, isso um compromisso do senador Davi e do deputado Rodrigo Maia, representarão junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir a burla da própria decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós precisamos fazer tramitar projeto de lei no Senado e uma PEC do deputado Leônidas aqui na Câmara, para que nós recuperemos a prerrogativa do Parlamento em decidir aqui que empresas foram criadas por lei não podem ser, em suas subsidiárias, privatizadas sem que este Parlamento decida o seu destino. E a segunda definição da reunião é que o senador Davi e o deputado Rodrigo Maia entrariam em contato com o presidente da Petrobras para fazer a mediação e a ponte para que o diálogo seja aberto. Diálogo esse que nem com os parlamentares ele quer, já que eu fui impedida de entrar na empresa, como também outros parlamentares. Então, o senador Davi acaba de me informar que entrou em contato com o presidente da Petrobras e que terá retorno num prazo de até amanhã pela manhã. Esperamos, sinceramente, fazemos essa cobrança pública, que essa abertura de diálogo se dê, que as demissões sejam suspensas para que essa greve e a própria ocupação possam terminar e essa negociação possa ocorrer em paz. E quero aqui registrar o grande ato que os servidores públicos fizeram hoje no Nereu Ramos contra esse anúncio de uma reforma administrativa absolutamente absurda e inaceitável que se aponta para nós, além das PECs 186, 187 e 188, que já estão no Senado Federal e que destrói o serviço público, os fundos públicos e o Estado brasileiro. Nós não podemos aceitar que esses gatilhos colocados na PEC, que prejudicam inclusive o Bolsa Família, que prejudicam o Estado brasileiro, que impedem que mais Estado aconteça. Nós estamos precisando de mais Estado e não menos Estado. Precisamos ampliar escolas, ampliar a atenção básica, ampliar a produção de medicamentos. O que é a Fiocruz hoje que não seja a grande instituição que nos salva hoje
do coronavírus e de várias epidemias. Isso é serviço público. Precisamos de mais advogados públicos, nós precisamos de mais Estado para atender a grande maioria do povo brasileiro e não de menos Estado. E essas PECs que lá estão acabam com os fundos de ciência e tecnologia, com o fundo de cultura, prejudicam a saúde para dar 219 bilhões para o capital financeiro. Não é para ajudar o povo brasileiro, nem é para erradicar a pobreza. Como também a unificação dos recursos de educação e saúde, tirando dinheiro dessas duas rubricas. Este é o governo Bolsonaro, subserviente ao capital financeiro. É o governo que precisa explicar suas ligações com o crime. É o governo que precisa explicar os seus desvios para o capital financeiro. É o governo que precisa dizer a que veio. Porque este governo está de costas para o Brasil, de costas para o povo brasileiro, de costas para a grande maioria do povo brasileiro, que precisa de mais Estado, de política de desenvolvimento, de política de geração de emprego, de mais saúde, de mais escola, de mais universidade, de mais postos de saúde, de mais atenção de saúde da família, de mais creches. É um país que precisa de mais Estado, de mais produção de ciência e tecnologia, de medicamentos e de pesquisa. E não isso que esse governo está fazendo. Por isso, nós estamos aqui cobrando posições da Petrobras, por isso nós estamos aqui cobrando explicações desse governo, por isso nós estamos aqui para defender as estatais, o patrimônio público brasileiro e o serviço público brasileiro. Obrigado. Capitão Alberto. Presidente, 1 minuto, só para alertar os nossos senadores que esse projeto é uma legislação estranha. O imposto de importação é o colchão que protege a indústria nacional. E já existe um regime para produtos que não são produzidos aqui, que é o regime ex-tarifário, que qualquer importador que queira trazer o produto vai solicitar esse regime e não vai pagar nenhum imposto de importação. Mas é uma legislação estranha que pode destruir a indústria nacional. A gente, em vez de produzir as placas, vamos ficar só importando e vamos perder empregos no nosso país. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. Infelizmente, senador Márcio, votaram sim 30, não 22. Fica mantido no Senado Federal o veto, que deixa de ser submetido à Câmara dos Deputados. Então, esse veto foi mantido, veto que tratava da questão da isenção de impostos sobre importação de equipamentos e componentes de geração de energia solar. E aí, portanto, não vai à Câmara dos Deputados, o veto do presidente mantido. Como eu estava dizendo para você mais cedo, você que está ligado aqui na TV e na Rádio Câmara, é preciso maioria absoluta de votos para derrubar um veto. No caso, na Câmara são 257, e nesse caso, voto não ao veto. E no Senado, 41. Agora, voto do veto número 47, os deputados vão votar, os deputados e senadores. Vamos acompanhar. Do veto e o encaminhamento que foi dado na reunião no gabinete da presidência da Câmara era para a derrubada deste veto. E em seguida votaremos a segunda parte do veto, que é a apreciação no painel eletrônico dos itens 3 e 4, do veto número 47 da Sociedade de Garantia Solidária. Estes 3 e 4, o entendimento foi pela manutenção do veto. Portanto, a primeira votação nominal no painel será dos itens 1 e 2